Então, gente, começando a gravação do plantão do dia 24 de novembro, de Física Geral. Boa tarde a todos, a quem está ouvindo a gravação, quem está aqui agora. Já pediram para mim, para resolver. Dá uma dica para os 5 da prova. Eu não vou resolver o exercício da prova, dou dica. Quem quiser outro pode falar à vontade. E da lista, 3 e o 6, tá? Aí quem chegou depois, qualquer dúvida, pode falar aí ou botar no chat, que a gente vai resolvendo, tudo bem? Vou começar a dar dica desses 5. Vamos lá. A figura abaixo mostra uma corda presa no carrinho, está ali, que desliza sem atrito, então não tem atrito, beleza? Em um trilho horizontal ao longo do eixo X, ele vai andar para a esquerda aqui. O lado esquerdo da corda é puxado sobre uma polia, então puxa aqui para a esquerda, mas acaba que a corda fica na diagonal, né? A polia tem essa função, ela inverte, ela muda, não inverte, ela muda a direção da corda. A polia tem atrito desprezível, então aqui não tem nenhuma perda de energia. E tem a altura, em relação ao ponto que está o nó, de 1,2 metros. Então, é esse pedacinho que vale 1,2. E durante o movimento de x3 para x1. De x3 metros, né? Até 1 metro. Então, esse pedaço aqui, que ele vai deslizar, que é o D, o deslocamento desse corpo, é de 2 metros. Posição 3 é posição 1, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso, já vou falar por quê. A tensão na corda, 25 newtons, então a tensão ou tração vale 25 newtons, valor da força. Qual é o acréscimo de energia cinética? A 1 e a 2 da prova, Graziela? Tá, o Graziela, depois você me fala se é prova ou lista, tá? Que pediram dos dois. Então, só para deixar claro. Da lista, tá? Pode deixar, eu faço assim. Gente, seguinte, acréscimo de energia cinética. Bom, energia cinética, mv² sobre 2. Só que a variação da energia cinética, né, que seria esse acréscimo, pode ser calculado pelo trabalho. Então, você poderia calcular aqui a velocidade nesse ponto, e fazer essa fórmula, e ver a diferença de energia e fazer essa variação. Tá? Para calcular a velocidade, seria calcular a aceleração, e aí você pode usar a Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Para saber a aceleração, F igual a MA. Dá mais trabalho. Então, eu vou partir do trabalho igual a variação de energia cinética. Então, é calcular o trabalho. O trabalho, por definição, é F de cosseno θ. Então, o que acontece? Boa tarde, eu estou fazendo a questão 5 da prova. Fazendo não, né? Dando dica da questão 5 da prova. Então, para você calcular esse trabalho aqui nessa questão, só escrever ali em cima, prova, para quem está entrando depois não ficar tão perdido. A força nós temos, 25 newtons, é a tensão, é ela que atua sobre o corpo, ela que vai variar a energia. O deslocamento, que é de x1 a x2, 2 metros. E o problema aqui é o cosseno. Né? O cosseno aqui do ângulo, esse ângulo, na verdade, é o ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento é na horizontal, e é esse ângulo que ele quer. Bom, o que acontece? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é esse pedaço aqui. Olha só, eu estou pegando esse triângulo aqui. Ó. Esse e esse. Então, o que é o cosseno de θ? É esse pedaço de baixo. Isso aqui tem que tomar cuidado, ó, porque ele anda de x1 a x2, que vale 2 metros, né? Posição 3 até a posição 1. Só que esse pedaço todo do triângulo vem do 3 até a posição 0 aqui. Ó. Então, na verdade, o que nós temos aqui embaixo é 3 metros. O cosseno de θ, então, é o quê? Cateto adjacente, 3, sobre a hipotenusa, que é esse pedaço aqui, que eu vou chamar de x. Então, de novo, ó, questão 5 da prova.
Ele quer calcular a variação da energia cinética, né, o acréscimo. Variação de energia cinética é o trabalho. Trabalho é FD cosseno θ. F nós temos. O deslocamento é esse pedaço aqui, ó. Nós temos. E o cosseno do ângulo, então, quando eu enxergo esse triângulo, é o cateto adjacente, 3 sobre a hipotenusa, que é x. Então, o segredo aqui é achar o x. E aí, desenhando melhor embaixo, nós temos esse triângulo. Finge que isso aqui é um triângulo, bem feito. Aqui é θ, aqui é 3, 1,2, né, que é a altura que ele deu, e aqui é x. Então, você faz um teorema de Pitágoras e acha o x. Né? É 1,2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, você vai achar o x. Achando o x, você acha o cosseno, né? Cateto adjacente, 3 sobre hipotenusa. E aí você joga aqui. Resolveu a questão. Então, a dificuldade da questão não é física, a dificuldade da questão é essa geometria. Feito isso, você vai responder a questão. Lembrando que trabalho é a variação de energia. Energia a gente faz a unidade em joules. Então, você vai botar o módulo da força, 25, módulo do deslocamento, 2, o cosseno, tá? E vai achar o trabalho em joules. O trabalho é a variação de energia. Então, a questão 5 da prova está praticamente resolvida aqui. Seria isso, tá? O segredo é esse triângulo aqui. Tá, pediram 1, 2 e 11 a lista também. Já estou com 2 aqui, vou acrescentar mais. Deixa eu fazer essas 2, depois eu boto as outras. 3 e 6 também, professor. Então, 3 e 6 já está aqui. Ah, sim, sim. Eu tenho que acrescentar. Eu estou falando aqui mais para eu gravar, que estou lendo ali no chat do lado. 1, 2 e 11. Ah, não, Então, da tranquilo, prova... desculpa. Tá, não, tranquilo, que é isso. Ô, gente, a prova, essa semana, não sei se vocês perceberam, eu deixei sem aula. Quem teve aula segunda, teve aula normal, mas segunda que vem, que ainda está no prazo da prova, está sem aula. Então, é um tempo para vocês fazerem a prova, caso não tenha outro horário. Caso não queira fazer em outro horário, a aula está destinada a isso. A gente tem plantão hoje e sexta. Se você deixar fazer a prova depois e tiver dúvida, você pode até me mandar no WhatsApp, ou então no grupo da turma, talvez seja melhor, que eu já posso dar uma dica para todo mundo geral. Tá? Mas aquele arquivo que eu mandei, com dicas, vai dar... Lê com calma cada um ali, que ele dá orientação de mais ou menos como fazer a questão. Vamos lá, questão 3 da lista. Tem 2 blocos idênticos. Quer dizer, esse idênticos quer dizer que os dois têm a mesma massa. Se tiver atrito, o mesmo atrito. Tá? Então, massa M, massa M. Deslocam sobre uma mesa plana sob a ação de uma força, aqui a força de 10 newtons, aplicadas em A. Se o movimento é uniformemente acelerado, ele tem aceleração constante, tá? Ele acelera para a direita, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é meio, então são 2 corpos iguais, o atrito tem o coeficiente igual, meio. Qual é a força que A exerce em B? Então é o seguinte, exercício de força, como sempre, começar desenhando as forças. Você tem a força-peso, você tem o chão fazendo força em A, normal. Tem alguém empurrando o A para a direita. Ele chamou essa força de F. Então, ó, peso normal. Tração não tem. Atrito tem. Atrito é contra o movimento. Ele anda para a direita. O atrito é para a esquerda. Atrito em A. Aqui é normal A também. E o A, quando vai para a direita, tem um bloco B na frente. Então, o B faz uma força também para a esquerda, como se fosse segurando o A, né? Essa força que o B faz em A é uma força de contato, é uma normal. Vou chamar normal que B faz em A. Então, as forças em A não tem elástica, não tem tração. Daquelas 5 forças, peso normal, tração, atrito, elástica, não tem atração nem elástica. O B vai ser bem parecido. A força da gravidade, força-peso, peso de B. Está apoiado no chão, uma normal para cima, normal B. Não tem essa força F, né? Quem está empurrando só o A. Quem empurra o B para a direita
é o corpo A, então nós temos aqui uma força que o A faz em B, que eu vou chamar de normal, que é força de contato. Ó, repara, o A empurra o B para a direita, o B empurra o A para a esquerda. Então, essas duas forças aqui são iguais, né? Ação e reação. E o B também tem atrito. O B anda para a direita, o chão faz um atrito em B para a esquerda. Não tem elástica, não tem tração, não tem corda, não tem mola, nada disso. Então, essas são as forças que atuam no corpo B. Antes de voltar para o enunciado, analisando essas forças, o que eu posso falar já? Primeiro, igual eu falei, é normal que o A faz em B é igual ao normal que B faz em A. Isso quer dizer o quê? A força que o A faz empurrando o B é a força que o B faz segurando o A. É ação e reação. São essas duas aqui. Eu vou botar uma bolinha vermelha ali. São iguais. Outra coisa. Esse movimento é horizontal. Isso quer dizer que não tem força para cima nem para baixo que vai sobressair. Então, a força para cima em A tem que ser igual à força para baixo em A. Tá? Essa força igual a essa. B, mesma coisa. Ele anda na horizontal, então não tem aceleração vertical. Força para cima igual a força para baixo. Tá? O que é esse peso? Né? O peso é massa de A vezes gravidade. Eu vou botar só M, porque os corpos são idênticos, igual ele fala. Então, os dois têm massa M. Né? O M de A vai ser M, o M de B vai ser M. Se fosse diferente, eu botava MA e MB na fórmula, mas são iguais, não preciso botar duas massas diferentes. Peso de B, massa de B, vezes gravidade. Então, por enquanto, o que nós temos é isso, né? Força para cima é igual para baixo. A força que o A faz em B é igual à força que o B faz em A. Beleza. Na horizontal, ele tem aceleração, o texto fala isso. E eu vou trabalhar, então, com F igual a MA. Ele não fala qual a aceleração. Tá, não tem problema não. E aí eu vou montar as equações, tá? Para o corpo A, na horizontal eu tenho uma força empurrando para a direita e duas para a esquerda, o atrito. E a normal que o B faz em A. A força que o B faz segurando A. Isso daqui é a força resultante em A. Uma para a direita, duas para a esquerda. Isso é igual a massa de A vezes A. Eu vou tirar esse A daqui a pouco, tá? Botar igual tá ali, só M, mas deixa assim só para a gente lembrar que essa equação é do A. O B, por exemplo, tem uma força para a direita, que o A faz, é o normal que o A faz em B, essa força aqui, e uma força para a esquerda, que é o atrito. Isso é igual, isso é a força resultante, é igual a massa de B vezes A. Aí atenção agora que eu vou mexer nessas equações para ficar mais fácil de resolver. Gustavo, sim. É o capítulo 10, cara. 13 e 14. Então, aqui o que nós temos? Ó, F, ele deu o valor, depois substitui. O atrito é μ vezes a normal. Normal que B faz em A. Que é igual a massa de A vezes A. Tá. Aqui, olha que mudança que eu vou fazer. Como essa normal que o B faz em A é igual a normal que A faz em B, eu vou escrever essa normal igual àquela. Tá? Eu mudei isso, normal que A faz em B, para normal que B faz em A. Tem o mesmo valor. Não, Gustavo. Rapidinho, olha só. Capítulo 10 do livro. A aula é o vídeo 13 e vídeo 14. Repare que eu não chamo a aula de capítulo, porque senão fica, não dialoga com o livro, tá? Eu boto a aula, a numeração por semana, para ficar mais fácil a gente saber que vídeo é aquele, para ter a ordem certinha, mas o capítulo do livro é o 10. Tá? Beleza. Então, na verdade, é um capítulo do livro dividido em 2 semanas, né? Vídeo 13 e vídeo 14. Agora, cada vídeo eu acabei recortando também, que foi um pedido de algumas turmas para fazer os vídeos menores. Mesmo que eu faça 2 vídeos, eles preferem 2 menores do que um grande. Então, quando o vídeo passar de 25 minutos, mais ou menos, eu vou cortar assim, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando, aqui eu mudei o nome só para ficar mais fácil de fazer a conta, porque eu sei que as forças são idênticas. O atrito é μ vezes normal. E a massa, estou tirando o índice, porque as massas são iguais, estou botando MA.
Então, por enquanto, eu tenho isso. Tá? Agora, eu posso botar os valores que eu tenho. Ó. A força que está fazendo, é aquela F que ele faz, vamos lembrar lá, ó, 10 newtons. E o coeficiente de atrito é meio, tem que levar isso. Então, a força 10. Coeficiente de atrito meio. A normal de A, eu calculei antes, ó, igual ao peso, mg, menos a força entre os corpos, né? Normal que B faz em A. Isso é igual a MA. Aqui eu deixei normal que B faz em A também. O coeficiente de atrito é meio. E a normal de B, eu calculei ali, igual ao peso, mg. Isso é igual a MA. Bom, agora tudo que eu tinha que substituir, eu substituí, já abri as equações. Daqui eu vou tentar resolver. Temos alguns problemas aqui que faltam alguns dados, né? Parece que faltam alguns dados. Vamos tentar mexer assim mesmo. Vamos ver que consigo tirar daqui, tá? O que eu posso fazer de cara aqui já? Se eu subtrair uma equação da outra, ó, a ideia é a seguinte. Eu tenho que resolver um sistema. Está faltando massa, aceleração e essa força. Tá? Então, assim, a princípio não dá para resolver tudo. Como eu não tenho massa, vai ficar esse problema aqui, porque eu tenho, olha só, uma, duas, três incógnitas, duas equações. Não sei se vocês lembram, um sistema de duas equações com três incógnitas, eu não resolvo. Mas eu não quero a massa. Então, o que eu estou pensando aqui? Como que eu resolvo esse sistema de tal forma que eu corto essas massas? Ou você isola esses valores um para o lado para o outro, você pode igualar isso aqui, MA igual a MA, essa parcela igual a essa. Vai dar certo. Tá? Você pode fazer isso. Ou então, você pode fazer o seguinte. Ó. Se eu subtrair uma equação da outra, fica 10 menos, estou copiando esse lado aqui, ó, menos 0,5 mg menos NBA. Subtraindo desse lado, fica menos NBA. Ó, menos com menos dá mais meio mg. Do outro lado da igualdade, ó, MA menos MA. Olha que beleza. Já estou lendo ali, Lucas, rapidinho. Repara que agora, olha só, menos meio mg mais meio mg. Isso aqui dá zero, um subtrai do outro. Ó. Isso aqui vai dar um número positivo, é igual aqui negativo, vai dar zero. MA menos MA dá zero também. Então, sobrou 10. Aqui subtraiu com aquele. Menos 2 iguais, ó, 2 vezes NBA, que é igual a zero. Então, agora eu resolvo. Ó. A pergunta dele é justamente isso. Qual é essa força? 10 igual a 2 NBA. O 2 vai dividindo, de tal forma que 10 dividido por 2, a força entre os corpos, a força que o B faz em A, que é igual a que o A faz em B, 5 newtons. Então, a resposta está aqui. Vamos lá, o que eu posso falar dessa questão? Primeiro, ela está bem parecida com o que eu tenho feito nos últimos meses, que é desenhar as forças e jogar no F do MA. Tendo atrito ou não tendo atrito, o caminho é esse. Eu já tentei, numa direção das forças, já ver se anula, né? Eu vejo para que lado que ele anda. Na direção que não anda, eu já trabalho primeiro. E aí, quando você joga os valores aqui que você tem nas equações, dá aquele susto que você acha que não tem solução. Quando for assim, gente, continua mexendo. O exercício foi montado de tal maneira que você vai resolver. Então, ó, cheguei nesse sistema, se igualasse essa parcela com essa, e esse lado é igual a esse. Ia cortar também onde tem massa, ia dar o mesmo valor. Então, mesmo faltando dados, eu consegui resolver. Agora, repara, se ele quisesse tudo, massa, aceleração, eu não consigo resolver. Ó. Se eu jogar o 5 aqui, eu não tenho massa nem aceleração. Se eu jogar o 5 aqui, eu não tenho massa nem aceleração. Continuo com esse problema, tá? Mas vamos lá, então, questão 3 está pronta. O que pediram ali? O Lucas pediu 257 da prova. Tá. Ô, Lucas, a 5 eu já expliquei hoje, cara. A 5 aí eu vou pedir para você ver a gravação depois, que eu vou mandar para vocês o link. Tá certo? Que eu já expliquei ela no início.
Vamos lá, eu estou entendendo aqui, olha só. A ordem é o seguinte, vamos fazer a 6. Depois pediram a 1, 2 e 11. Aí depois eu comento as da prova, tá, Lucas? Vou tentar fazer mais rápido aqui para atender todo mundo. Ó, 6 da lista. O gráfico mostra a variação do módulo da força em newtons, aplicadas em uma mola helicoidal em função da elongação, né, de quanto se deforma a mola. Então, lembrando que a fórmula, numa mola, a força elástica é K vezes X. K é a chamada constante elástica. Para uma elongação de 34 centímetros, então para um X que vale 34 centímetros, botei linha ali só para ficar bem específico, que é um X próprio ali. Qual o módulo da força aplicada? Esse dentro do limite da elasticidade, gente, toda mola, se você puxar demais, tem uma hora que ela estraga e não volta mais. Ela tem um limite. Então, ele está deixando claro que está dentro desse limite, está obedecendo a fórmula, tudo certinho. Só que é o seguinte, mesmo que você não saiba a fórmula, se você tem uma noção de equação da reta na matemática, o que ele quer é o seguinte, que você pegue essa reta e calcule o valor de y, né, que é o eixo vertical, que eu estou chamando de força aqui, quando x vale 34. Você podia montar a equação da reta e fazer isso. Agora, a gente tem a fórmula, então eu vou trabalhar com ela. Para calcular a força, que é o que ele está pedindo, com x igual a 34 centímetros, o que eu faço? F igual a kx, x 34, eu tenho que saber o valor de F. Ó, de F, de K, que aí eu acho F. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar o ponto que ele me deu, força 4 para x 10, e vou aplicar aqui, ó, força 4, x 10. Só cuidado com uma coisa, que eu não mudei a unidade aqui. O melhor é mudar para metros. Eu deixei em centímetros. Então, eu estou dividindo 4 newtons por 10 centímetros. Vou botar a unidade ali só para ficar claro. Então, K, a constante elástica, vai ser 0,4 newtons por centímetro. Então, achei o valor de cada mola, que é a constante. O nome já fala constante elástica da mola. É um valor fixo na mola. Tá? A não ser quando eu estrago ela, né? Estico demais. Mas não é o caso do exercício. Então, agora, voltando para aquela fórmula, repare que eu vou escrever a fórmula de novo, porque eu vou usá-la de novo. Entenderam o recado? Né? Ele quer uma F', né? Uma força específica, quando o x vale 34 centímetros. Eu vou botar a unidade aqui para vocês verem o que eu vou fazer com esses centímetros. O K vale 0,4 newtons por centímetro. Né? Tá aqui. Então, se eu não mudei a unidade antes, ela ficou centímetro na unidade, eu arrasto para cá e eu não mudo aqui também. Ó. O que vai acontecer? Centímetro eu cancelo por centímetro. Então, vai ficar certinho. 0,4 vezes 34, fazendo de cabeça aqui, vai dar, depois vocês conferem para mim, 13,6. Cortei as unidades centímetros, 13,6 newtons. Essa é a resposta. Beleza. Tá. Então, esse foi o 6. Vou deixar aqui um pouquinho. Vocês ficam olhando enquanto eu vou copiar o 1 e 2, depois o 11. Seguindo a ordem que foi pedido, tá, gente? 1 e 2, acho que vou copiar os dois juntos. Tá? Tá aqui. Deixa eu aumentar aqui que eu faço do lado. Ó, um bloco de massa 20 kg, puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,25. Tá? O coeficiente de atrito cinético, né, gente? Ele está andando, né? Ele já fala ali que está sendo puxado. Então, eu estou admitindo que ele está andando. Sabe que tem aceleração, obviamente está andando, então. Concluímos que a força de tração é igual a... Seguinte, ó, vamos desenhar. Bloco, corda.
né? Deixa eu ver só, ó, puxado horizontalmente por um barbante. Então, não é corda, é barbante. As forças aplicadas no corpo. Peso. Normal, né? Ele está apoiado no chão. Cadê? Olha lá. Plano horizontal. Então, ele está no chão. Se o barbante puxa para a direita, a tração ou tensão no barbante atua no corpo para a direita. E tem atrito. Então, se ele anda para a direita no meu desenho, o atrito é para trás. Então, olha só, daquelas 5 forças, peso normal, tração, atrito e elástica, só não tem elástica. Todas as 4 têm, já estão desenhadas aí. E aí eu vou fazer o cálculo que ele quer a força de tração. Ele quer o T. É muito parecido com aquele que eu fiz de 2 corpos, mas aqui tem um corpo só. Então, eu já começo a analisar o quê? Ó? Se o movimento é horizontal, a força para cima é igual a força para baixo. Né? Essa força para cima é igual para baixo, nenhuma ganha, ele só anda na horizontal. A fórmula do peso é M vezes G. A massa do corpo, 20 kg. Gravidade, 10. Então, nós temos uma normal igual ao peso, que vale 200 newtons. Então, na vertical, resolvido. Força para cima ou para baixo igual a 200. Na horizontal, F igual a MA. Ele tem aceleração, ele até me deu o valor já. Qual é a força resultante nesse corpo? Para a direita, tração. Para a esquerda, atrito. Isso é igual a MA. Tração é o que ele quer. Atrito é μ vezes normal. MA. E agora eu substituo os valores. Tá? Vou passar aqui para cima. Tração menos. O μ está lá no texto, 0,25. Vou conferir daqui a pouco. Está lá, 0,25. A normal, 200. A massa, 20. E a aceleração, 2. Então, ó, botei os valores todos, sobrou só a tração. Tração menos 0,25 vezes 20 vai dar 50. Isso mesmo? Isso mesmo. 2 é, tá, pum, tá. Que é igual a 40. Esse menos 50 passa para o outro lado somando. Então, fica 40 mais 50. Tração ou tensão de 90 newtons. Resolvido. Essa foi a questão 1 da lista. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui para vocês darem uma olhada nela inteira. Vou deixar um pouquinho para vocês verem. Enquanto isso, eu vou ler a questão 2. Tá. Professor, a Foi, 12 o senhor já revisou, não foi? A 12 já não hoje, mas eu posso deixar para falar no final dela. Não, Quase só que eu... todas essas eu já fiz antes. Ah, sim. Mas eu Ok. falo dela depois. Deixa eu só terminar na ordem que o pessoal está pedindo. Tranquilo. Aí eu falo da 12, acho que dá tempo, sim. 1, 2, 11. Aí eu vou comentar as questões 2, 5 e 7 da prova. As 5 eu já comentei. E aí eu faço a 12. Tá? Pode ficar tranquilo que eu acho que dá sim. Gente, vamos lá. Questão 2. Questão 2 assim, é tudo muito parecido, gente. É exercício de força. Então, a primeira coisa que eu posso já começar a fazer é desenhar as forças. Mas nem ler o texto. Tá? Só para ter certeza que é força mesmo, não vai que é energia. Calcule o módulo da força. Só lê a pergunta. É força. Vou tacar o desenho das forças aqui. Ó. Peso. Mesmo que o assunto seja outro, a força já me ajuda. Ele está apoiado no chão normal. Ó, normal perpendicular ao chão. Não tem tração, não tem corda, não tem elástica, que não tem nem elástico, nem mola preso. E vamos ver se tem atrito. Coeficiente, tem atrito. A tendência do corpo é escorregar para baixo, então atrito contrário ao movimento. Vamos tentar desenhar reto. O atrito contrário ao movimento. Então essas são as forças. Tudo bem? Lembrando que só de olhar para o desenho, eu já vejo o normal para cima, que eu virei a cabeça, hein? Estou olhando como se fosse horizontal, normal para cima, atrito para a direita, e o peso está fora, está nem na vertical nem horizontal, quando eu olho o plano inclinado. Então eu vou ter que decompor o peso, né?
achar uma parte para cá, PY, e uma parte para cá, PX. O PX é que empuxa o corpo para baixo, né? É uma parte do peso que faz ele descer a rampa. Lembrando que esse ângulo que tem aqui, ó, 30 graus, ele está entre P e PY. Eu vou colorir ali. Ó. Aqui é 30 graus. Vou desembolar um pouco aqui. Se é que é possível. O peso está aqui, tá? Então, PY está com ângulo, então é P cosseno 30. E PX está sem o ângulo. Então, PX é P sem o ângulo, P seno 30. É o cateto oposto, né, do ângulo, esse aqui cateto adjacente. Então, repara que eu fiz, eu nem li a questão direito. Eu desenhei as forças, já vi que o peso é um problema, já decompus, já escrevi as equações, então as forças estão aí. Ó. Eu posso até esquecer do peso, eu tenho normal para cima, PY para baixo, atrito para a direita, PX para a esquerda. É isso. Então, vamos para o exercício. Ele me deu a massa, deu ângulo, já usei. O coeficiente de atrito ele me deu. E ele quer a força de atrito, né, em módulo. Então, mesmo que você considere para baixo positivo e ela negativa, ele quer o módulo. Ele quer isso daqui. Ó. Força de atrito, μ vezes normal. É esse cálculo que ele quer, né, o valor do atrito. Bom, se eu olhar para o desenho, Px vai ser maior que o atrito, porque ele vai escorregar para baixo. Pode ser igual, desculpa. Se fosse igual, ele poderia descer com velocidade constante, né? Mas Px e atrito, eu não sei se tem aceleração ou não, eu teria que calcular. Não é difícil, mas não pede isso. Mas nessa direção aqui, ó, o corpo não vai nem para o lado normal, nem afunda para o lado de Py. Então, normal é igual a Py. Então, a fórmula do atrito seria μ vezes Py, porque o valor é igual. Py, por sua vez, é P cosseno 30. Então, ó, μ, P cosseno de 30. Então, acabou. Porque eu tenho, só escrevendo melhor aqui embaixo, atrito igual a μ, 0,35. O peso, se quiser calcular do lado aqui, ó, peso é mg. A massa do corpo, esqueci, está no desenho, 5. A gravidade está usando sempre 10, né, a aceleração da gravidade. Então, 50 newtons. Então, voltando para a fórmula, μ, 0,35, peso, 50. Cosseno de 30, você pode usar a raiz de 3 sobre 2, ou 0,86, que dá essa conta aqui, tá? Bom, brincando com esses números agora, deixa eu fazer aqui rapidinho. Fica 0,35 vezes 50, que dá 17,5. Né? Isso aqui é 17,5. Divide por 2. Vai dar 8,75. Raiz de 3 newtons. Caso você queira multiplicar pelo valor da raiz de 3, para tirar essa raiz ali, você vai multiplicar, a raiz de 3 é 0,86, mais ou menos. Então, você vai achar algo próximo de 7,5, mais ou menos. Tá? Então, essa é a questão 2. O que eu fiz, gente? Desenhei as... Oi, pode falar. A minha 2, eu não sei porquê, mas deu 15 newtons. 15 bonitinho? Uhum. Só um minuto aqui. Vamos lá. 15 que você achou dividido pelo coeficiente de atrito. 42,35. Tá, se eu dividir pelo peso... Ah, não, tá. É isso mesmo, eu fiz besteira aqui. Aqui tá certo, tá? É porque aqui eu errei. 0,86 é raiz de 3 sobre 2. Aqui eu já usei o 2. Então, na verdade, essa conta aqui, 8,75 vezes raiz de 3, vai dar mais ou menos 15 mesmo. Que aqui é 1,7 esse valor. Vezes 8,75 dá 15 newtons, mais ou menos. Desculpa.
Está aqui. Tá, beleza. 1 e 2. Aí pediram depois aqui, deixa eu lembrar ali. 1, 2, 11. Finalmente é 11. Cadê a prova? Está aqui a prova lista. Tá. A 11. Bom, um corpo de massa 8 kg move-se para o sul com velocidade de 3 metros por segundo e após certo tempo passa a mover-se para o leste 4 metros por segundo. Ah, tá, essa é boa, porque essa aqui... Seguinte, ó. A massa está lá, deixa quietinha lá. Ele anda para o sul com a velocidade que eu vou chamar de V1, ó, o vetor velocidade V1, e depois ele anda para a direita com a velocidade V2. Então, V1, 3, V2, 4. Certo? Está aqui. Ele quer a variação de energia cinética nesse intervalo de tempo. O que acontece é o seguinte. A energia cinética é uma grandeza escalar. Ela não é um vetor. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Calcule a energia cinética inicial, por exemplo, a massa 8, a velocidade 3. Você vai achar que... Fazer conta rápida. Ó, 9, 8 por 2 é 4, 4 vezes 9, 36 joules. Então, essa energia cinética que ele tinha no início. Energia de movimento. A energia cinética que ele tem depois, que ele muda o movimento, né, que ele passa daqui para leste, vai ser ó, massa 8, velocidade 4 sobre 2. 4 ao quadrado, 16, 16 por 2, 8, 8 vezes 8, 64 joules. Então, o que eu estou falando? Energia não é vetor. Então, eu simplesmente calculo a energia antes, calculo a energia depois, e a variação da energia vai ser essas energias final menos energia inicial. 64 menos 36, que vai dar 28. Qual é 28? Tá? A pegadinha da questão é você achar que tem que fazer vetores, né? Que aqui, se fosse fazer variação da velocidade vetorial, daria 5. Mas não é essa a questão, é energia cinética, é escalar, não tem direção e sentido. Você calcula o valor antes, calcula o valor depois e subtrai. É como se eu falasse que ele perdeu massa. Vamos supor, ele está andando para cá com 2 kg, aí vira, está com 1,5 kg, ele perdeu a massa no caminho. Qual a variação da massa? Meio. Não tem direção, não tem sentido, não tem vetor. Então é simplesmente subtrair uma energia da outra. Tá? Questão 11. Deixa eu ir para a prova, vou deixar aqui aberto enquanto isso. Vou comentar a questão. Pediram 2, 5 e 7. Como eu disse, a 5 eu já fiz. Eu vou pedir para vocês olharem a gravação depois. Mas eu posso comentar a 2. Joga para cá. E a 2, 5 e 7. Tá, lembrando que a prova, gente, eu tenho que me segurar para não resolver a questão, eu só vou dar dicas. Então, tá aqui. Vou virar para cá. E aqui. Então, ó, aumenta aqui. Isso aqui é prova. 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 Então, ó, o corpo de 5 kg desenvolve um movimento circular. Ah, essa é boa. Circular uniforme com velocidade de 20 metros por segundo. Se o raio da trajetória é 40, qual o trabalho da força resultante sem tempo? Deixa eu ver que dica que eu vou dar. Bom, eu poderia falar o seguinte. Na aula de trabalho, acho que a aula 13, eu falo do trabalho da força centrípeta. Comento lá com vocês na aula que ele tem uma característica especial. Tá? Aí você pode olhar lá. Mas antes de lá, eu posso falar o seguinte. Olha, vamos desenhar uma parte desse movimento. Ele dá uma volta completa, mas como eu tenho dificuldade de desenhar aqui, vai ficar só essa bizarrice mesmo aqui
entendendo que é uma parte da circunferência. Então, o corpo andando ali, ó, o que está atuando sobre ele? O corpo tem massa m, beleza. Tem uma velocidade que é tangente à trajetória, sempre, né? E se ele faz movimento circular, nós sabemos que tem uma força que é resultante para dentro da curva, que a gente chama de resultante centrípeta ou só força centrípeta, que não é uma força originalmente, ela nasce de outras, né? Então, basicamente, o que nós temos de informação é isso. Eu sei calcular a centrípeta, tem a fórmula mv² sobre r, e aí eu poderia calcular a distância que ele anda para dar uma volta completa, 2πr, né? Então, tem força, tem deslocamento. Só que é o seguinte, estou falando isso porque ele pede o trabalho. Trabalho é F de cosseno θ. A força, como eu disse, a centrípeta, tem fórmula para ela. O deslocamento é uma circunferência completa, tem fórmula. O θ, gente, é o ângulo entre o deslocamento e a força. Nesse caso, numa volta completa, o vetor de deslocamento, o que é o vetor de deslocamento? O corpo pode andar daqui, do ponto A até o ponto B, fazendo esse caminho aqui. Vem para cá, volta e vai. O vetor de deslocamento é a seta que liga o ponto inicial ao final. Se ele sai desse ponto A, dá uma volta e chega em B, o vetor de deslocamento aqui é nulo. Eu não consigo desenhar uma seta que vai de A até B. Então, isso já responde a questão. Além disso, eu poderia falar o seguinte, que o deslocamento em cada ponto, ele teria uma direção que é perpendicular, que é tangente à circunferência. O deslocamento seria de reduzir bastante o tamanho da circunferência, pegar um ponto quase que zero ali. O deslocamento seria uma retinha tangente à circunferência. Então, isso quer dizer que a força e o deslocamento têm sempre 90 graus. A força é perpendicular ao deslocamento. Então, nesse caso, o ângulo aqui é de 90 graus. E aí você vai pensar nesse ângulo aqui ou nesse deslocamento. Daí você responde a questão. Eu já ajudei muito aqui. Questão 7 da prova. Igualzinho que eu resolvi na aula 14, parte 2, que eu discuto potência. Potência, por definição, é a variação de energia pelo tempo. Essa variação de energia é o trabalho, né? Para levantar um corpo, eu tenho que fazer um trabalho que é no mínimo igual ao trabalho da força-peso. Por quê? Eu levanto o corpo daqui até aqui, eu dou energia para ele. Enquanto isso, o peso tira energia. Então, para chegar lá em cima, com a energia que seja zerada, a energia que eu gasto com o corpo tem que ser igual ao que o peso tira. Então, o trabalho da força-peso é mgh. Isso eu demonstrei na aula. Então, você vai calcular o trabalho da força-peso, que tem que ser igual ao trabalho do guindaste, e vai dividir pelo tempo. Tá? Então, a 7 é isso. Assim como eu disse no início do vídeo, eu dou a dica. De qualquer forma, gente, essas dicas estão naquele arquivo que eu mandei hoje. E aí, deixa eu ver, eu já estourei meu tempo, mas eu vou comentar a questão 12 para o... Acho que foi o Osmar que pediu, né? Sim. Tá. Só comentar, Osmar, porque eu já fiz essa questão em outro plantão, mas Tranquilo, professor. eu poderia fazer isso. Não, sem problema. Não estou reclamando, é que meu tempo está se esgotando aqui. Mas vamos lá, não tem problema atrasar um pouquinho. Aqui é o seguinte. Eu vou deixar aqui aberto só para o pessoal pegar, mas enquanto isso eu vou comentando. Se você não está conseguindo ler, vamos lembrar da questão. Ele fala que o corpo tem 2 kg de massa e a força que atua no corpo ela é variável. Vamos supor, na posição 2 metros, a força valia 5. Quando foi andando, chegou na posição 6 metros, a força já valia 17. E ele quer saber o seguinte, se nessa posição 2 a velocidade é 10 metros por segundo, quando chega na posição 6, qual que é a velocidade? Tá? Não dá para resolver com a matéria antiga.
V igual a V0 mais AT, qualquer coisa que seja. Por quê? A aceleração é variável. Porque a força é variável. Então, eu não consigo usar aquelas equações anteriores, onde a aceleração era constante e a força era constante. O que eu faço, então? Eu vou ter que tentar usar o trabalho. Porque trabalho é variação de energia cinética. Energia cinética, eu sei que tem velocidade na fórmula. Seria mv final ao quadrado sobre 2, o final desse pedaço aqui é o V6, menos m, velocidade inicial, ao quadrado sobre 2. A inicial aqui é na posição 2, por isso botei V2. Então, eu tenho massa, tenho a velocidade no ponto 2, e aí calculo a velocidade no ponto 6. Então, tem que achar o valor do trabalho. O que eu expliquei lá na aula? Se não me engano, aula 14. Agora não lembro. Acho que foi 14. Não, aula 13, parte 2. Agora nem sei. Uma daquelas aulas, tá? Eu falei que é o seguinte, o trabalho de uma força variável, você calcula pelo gráfico. Você calcula a área debaixo da curva. Essa área que eu colori aqui. Ó. Então, se calculando essa área, e as unidades aqui, Newton, metro, tudo beleza, sistema internacional, você vai achar o trabalho em joules. Você pode calcular essa área como? Divide isso num retângulo e num triângulo. Ou você olha esse trapézio aqui, ó, que está deitado de lado, né? Tá vendo? Esse trapézio aqui, eu deitei ele aqui de novo. Ó. A base deles, tamanho de baixo aqui, ó, vale 17, que é essa altura aqui. A base menor, esse pedacinho aqui, vale 5. E essa altura aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, vale 4. Então, você pode calcular a área do trapézio, que é base menor mais base maior, vezes altura, sobre 2. Essa área é o trabalho, você vai ter esse valor aqui. A massa ele deu, a velocidade 2 ele deu, você acha V6. Isso aqui é o 12 da lista. Beleza, Osmar? Beleza, professor. Tenta fazer lá, e se não conseguir, depois você me fala. Eu posso te mandar para o WhatsApp, eu te mando o link do plantão. Tranquilo, tranquilo. Alguma coisa assim, tá? Gente, beleza? Foi meio corrido aqui, eu tentei ajudar o máximo possível, que o tempo foi curto mesmo. Mas lembrando que sexta, 2h20, tem outro plantão. Tá certo? E na prova... Não era quinta? O plantão não era quinta? Não, olha só. Tem tempo já que eu não faço na quinta, porque eu estou com atividade na quinta. E tem duas turmas que me pediram para colocar na sexta, porque eles têm aula toda tarde, menos sexta. Era a única tarde livre. Como quinta quase não vinha ninguém, eu estava repetindo muito da quarta, e eu não estava atendendo essas turmas, eu passei para sexta. Tá certo? Ah, não, tranquilo, tranquilo. Agora, eu já te adianto, sempre que teve 2 plantões por semana, eles são basicamente iguais. Não muda praticamente nada. Porque as dúvidas são geralmente as mesmas, tá? Mas sexta vai ter mais, aí vocês vão fazer mais a prova e a lista, podem vir aqui, a gente tira mais dúvida, beleza? Tranquilo, professor. Tá, gente? Então, desculpa um pouco a correria que foi hoje, mas realmente o tempo ficou apertado, mas eu tentei atender o máximo possível. O documento de dicas lá pode ajudar. E se tiver alguma dúvida em relação à prova, manda no WhatsApp da turma. Porque, ao invés de ser privado, que eu já consigo responder muita gente de uma vez só. Tá? Já ajuda mais gente. Beleza? Beleza. Então, gente, uma excelente semana. Deixa eu interromper a gravação. Quem está vendo a gravação, até a próxima.